Olá, meus amigos. Mais um prazer estar aqui com vocês nesses encontros maravilhosos em que a gente faz uma viagem, né, como eu costumo dizer, em que a gente faz esse passeio tão bacana, tão gostoso, com cheiro de chuva, né, com gostinho de inverno, que é uma coisa tão inovadora aqui no nosso estado. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma das escolas indiscutivelmente mais importantes por toda a periodização da literatura brasileira. Vamos falar sobre o modernismo. O modernismo que já tem um bom tempo passado, né? O modernismo que aconteceu, é o que começou a acontecer no comecinho do século XX aqui no Brasil, claro, sob influência das vanguardas europeias, que a gente vai já destacar um pouquinho com mais especificidade esse detalhe. Mas só contextualizando um pouco. Você lembra que é sempre bom o estudo literário, você dá uma geral na sociedade da época. Como é que estava o mundo, o Brasil, quais as cidades aqui estavam chamando mais atenção, né, para quais os holofotes mais se dirigiam, o público-alvo. Então, nessa virada de século XIX para século XX, mudanças incríveis, numa velocidade realmente da luz, estonteante, com avanço tecnológico, científico, né, com experimentalismo, teses científicas polêmicas que assolaram ali os meados do século XIX, como o positivismo, o determinismo, o evolucionismo, Freud revolucionando o estudo da psicanálise. Quer dizer, era um turbilhão de coisas. E aí, pá, pisando no século XX, avião, radiotelefonia, elevador, indústrias, né? Revolução industrial a todo vapor, crescimento urbano, uma vida mais agitada nas cidades que já demonstravam, já espelhavam um ar de metrópole, né? Claro, começando de Europa para lá. Demoraria um pouquinho a chegar essa euforia, essa correria, esse dinamismo, esse urbanismo todo aqui no Brasil. Mas já há pequenos passos nessa virada de século XIX para começo do século XX. Rio de Janeiro, principalmente, né? São Paulo ainda era uma província, ainda tinha um aspecto muito provinciano, mas já liberava um ar, já soltava um ar de abertura também para receber esse progresso, para receber esse urbanismo. Tanto é que, se vocês me perguntassem, professor Fábio Coelho, o que foi mesmo que marcou oficialmente o início do modernismo no Brasil? Eu já ia responder na própria pergunta. A Semana de Arte Moderna. A Semana de 3, como historiadores costumam afirmar. Fala-se Semana de Arte Moderna, mas foram apenas 3 dias de espetáculos, que correspondem aos dias 13, como vocês bem lembram, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Gravem esta data, 1922. Mesmo ano em que se comemorava a independência política do Brasil, ocorrida em 1822. Então era a comemoração do centenário da independência política, num período, no momento em que artistas se reuniam numa briga maior, numa terminalidade maior, que era reeducar toda a sociedade brasileira para implantar uma nova concepção artístico-literária que seria denominada de modernismo. Se comparado aos dias de hoje, há praticamente quase um século passado, um modernismo que, entre aspas, poderia ter deixado de ser moderno, mas muita coisa ficou. É tanto que é um modernismo que nunca acabou, a semana que nunca acabou. Porque esse espírito renovador, experimentalista, que o artista deve ter, né? Que é para não travar, que é para não se limitar ali àquela, né? Aquela coisinha ali, a mesmice, não cair na mesmice, que é horrível isso. Esse excesso de normalidade danifica não só o trabalho artístico, danifica até a alma, danifica a espiritualidade. Como é importante a gente, quando vai amadurecendo, sentir a necessidade de variar, de pesquisar, não é? De dar uma 360 graus na cabeça, de dar uma mexida e com leituras. Eu sempre digo aos meus amigos, leiam bons livros, assistam a bons filmes e conversem com gente cabeça. Isso é que eu chamo de crescimento verdade. E era isso que esses artistas modernistas, a priori tão jovens, mais queriam. Era reeducar a sociedade brasileira para que eles aceitassem essa nova concepção artística que já bombava por toda a Europa, que já incendiava toda a Europa de ponta a ponta, através dos movimentos de vanguarda. Indiscutivelmente aqueles ismos, futurismo de Marinetti, um cubismo de Pablo Picasso, um surrealismo de André Breton, de um pintor Salvador Dalí magnífico, de uma Frida Kahlo,
um expressionismo de um norueguês, Edgar Munch, que todo mundo conhece, o famoso quadro O Grito, né, que é um excelente exemplo de expressionismo nas artes plásticas. O Marcel Duchamp, com o dadaísmo, ali com o seu urinol, né, com aquela roda de bicicleta em cima do banco. Então a palavra de ordem era inovar, era fazer diferente, era romper com o passado. Por isso a primeira fase do modernismo foi caracterizada por esse espírito de ruptura, por essa vontade veemente de enterrar esse passado novecentista de vez, mas romper completamente com esse passado histórico-artístico. E apresentar uma arte que tivesse cara de século XX, que acompanhasse esse avanço tecnológico, que estivesse ali inserida nesse crescimento urbano desenfreado, né, que já se mostrava turbulenta essa vida, né, nas cidades, como eu falei, primeiramente na Europa, mas que não demoraria muito para essa velocidade, para esse urbanismo chegar aqui ao Rio, a São Paulo, e até hoje está aí esse Brasil, mundão, essas capitais, né, que estão aí já, vamos dizer assim, passadas aí por essa transição para a metrópole. Isso é infreável. Então o que eles mais queriam, o sonho deles, o objetivo maior era esse, era fazer uma arte que tivesse cara de século XX, e em que o artista tivesse uma total liberdade de expressão e de criação artística. Então, uma das principais características da primeira fase, sim, porque didaticamente falando, a maioria dos autores divide a história do modernismo no Brasil em 3 fases, em 3 gerações. A geração de 22, que corresponde à primeira fase, que começou oficialmente, vamos dizer assim, com a Semana de Arte Moderna, que aconteceu em São Paulo, no belíssimo Teatro Municipal. Vocês precisam conhecer, caso não conheçam, a elegância do Teatro Municipal. Ao mesmo tempo estava ali misturada com essa vontade acesa de fazer diferente. Então foi uma semana que escandalizou a sociedade paulista da época, num ambiente ainda muito provinciano. Você vê que a população de São Paulo não tinha metade da população do Rio de Janeiro. São Paulo vai detonar mesmo quando o café chegar lá, ali descendo pelo Vale do Paraíba. E aí vocês vão perceber realmente como a Semana de Arte Moderna, o que eles mais queriam era acertar o ponteiro, era dar uma ajeitada, era dar uma ajustada nessa arte brasileira, mas não tinha como negar, sob influência desse espírito vanguardista europeu. Esses ismos todos que eu citei há pouco foram as raízes, foram as bases do modernismo. Aqui no Brasil, grandes nomes se destacaram e organizaram a Semana de Arte Moderna. Um fato muito curioso, que vocês devem lembrar, meus amigos, alunos ou meus alunos amigos, foi aquele episódio envolvendo Monteiro Lobato e Anita Malfatti. Monteiro detonou a Anita Malfatti. Assistiu à exposição dela em 1917, que já era a segunda tentativa dela aqui no Brasil, e ridicularizou o trabalho da artista, pensando que talvez até freasse o movimento. Não freou. Pelo contrário, os artistas se reuniram e vamos dar uma resposta a esse conservador, esse pré-modernista Monteiro Lobato, que com o tempo ele acaba até cedendo, vai lançar uma editora, abre espaço para os modernistas publicarem seus trabalhos. Mas houve esse primeiro momento, houve esse choque, em que a Anita ficou arrasada, e tão delicada e tão bonita que era. E aí o Menotti Del Pitta provavelmente foi quem teve a ideia de organizar, rapaz, vamos fazer uma semana de arte moderna e vamos dar um troco, né, como a gente diz no coloquialismo, no popular, a esses conservadores, não só o Monteiro Lobato, mas a toda essa sociedade conservadora brasileira. E aí, com muito empenho, batalha do patrocínio, organizaram a Semana de Arte Moderna. Pronto. O Tititi em São Paulo era essa tal semana. Um dos caras mais irreverentes e revolucionário, que estavam também muito ligados à Europa, porque tinha pano para as mangas, como se diz, um poder aquisitivo fabuloso, era muito rico o Oswald de Andrade, viajava para a Europa como quem vai aqui para Sobral. Você bem esperava, o Oswald estava em Paris, estava em Madrid, estava em Lisboa, estava na Suíça, e o Oswald voltava contaminado de futurismo. Tanto é que depois passaram até na cara dele os verdes amarelistas. Por quê? Porque você tem que estudar o antes da Semana de Arte Moderna, o durante a semana, lembrar, por exemplo, a apresentação do poema Os Sapos, no dia 15, né, na segunda noite, pelo Ronald Carvalho, porque o Manuel Bandeira se recusou aí a semana, mas disse que mandaria a sua contribuição, alegando que não concordava com a irreverência do movimento, a que estava chegando, o grau, e também pelas crises de tuberculose pela qual passava. Mas por incrível que pareça, a vida e suas ironias, foi justamente a apresentação do poema Os Sapos,
por Ronald Carvalho, escrito por Manuel Bandeira, que estava no Rio de Janeiro, que causou a maior polêmica, foi um momento de maior comoção durante a Semana de Arte Moderna. O Teatro Municipal quase foi ao chão por causa dos sapos. Professor, eu quero que havia o que é que há nesse poema Os Sapos? Uma crítica irônica e, digamos assim, severa ao parnasianismo. Os sapos eram os poetas parnasianos. E naquela época, Olavo Bilac era um poeta-deus. Quando a plateia percebeu que o sapo tanoeiro, no poema Os Sapos, do Bandeira, era o Olavo Bilac, olha, disse que foi um quebra-quebra no teatro, o teatro quase foi ao chão. Então, realmente foi um momento de grande comoção. Mas eu não me esqueço, olha, eu não posso deixar de frisar aqui, com todo respeito ao Mário de Andrade, conhecido hoje como o Papa do modernismo brasileiro, porque realmente o Mário entrou de cabeça. Poeta, cronista, folclorista, apaixonado pela cultura popular, pelo regionalismo, contista, romancista. Quem não lembra, por exemplo, Macunaíma, romance obra-prima de Mário de Andrade? Quem não lembra, por exemplo, Paulicéia Desvairada, que, por sinal, muitos dizem que Paulicéia Desvairada foi o primeiro livro de poesia realmente modernista, publicado no ano da semana, 1922, apresentando poemas urbanos, mostrando o progresso, já chegando a sampa. Era uma sampa que estava trocando de roupa, tirando aquele modelitozinho rural, aquele vestidozinho cheio de rosinhas, e vestindo um modelito desvairado. E aí Mário lança o manifesto desvairista, em que, através do prefácio interessantíssimo, que é justamente o prefácio desse romance Paulicéia Desvairada, que foi publicado, como eu falei, no ano da semana, 1922. Neste mesmo ano, Oswald de Andrade, que eu repito, foi o revolucionário, foi o crítico, com seus poemas piada, com seus poemas síntese. Quem não lembra de Oswald de Andrade, aquele poema enorme, gigante, para não dizer o contrário, cujo título é Amor, e o poema só tem uma palavra, humor. Amor, humor, de Oswald de Andrade. Então você percebe, através de outros pequenos poemas, são chamados de poemas síntese, poema compacto, poema pílula. Esse Amor, humor é um poema pílula. Não poderia, se fosse menor, só se só tivesse uma sílaba. Então eles queriam era justamente isso, através dessa irreverência iconoclasta, através do poema piada, através do poema paródia, através do poema em prosa, exercitar essa liberdade de criação artística. Essa era a grande conquista da primeira geração. Escritor, artista, pintor, músico, tá? Escultor, faz o teu trabalho e cria, usa a tua criatividade agora, né? Mas sob influência das vanguardas, sim. Mas eles não esqueciam os valores nacionais, a cultura popular, as coisas lindas, as riquezas, os primores, como já dizia o Gonçalves Dias lá em Canção do Exílio, do Brasil. Então era aproveitar, modernizar, mas fazer o modernismo à la Brasil, como dizia o Menotti Del Pitta. Vamos abrasileirar a arte brasileira. Então houve muito choque ideológico? Houve muito bate-boca? Houve. Porque mexer com a educação é muito complicado. Educar um indivíduo, educar um filho é difícil. Vocês sabem disso? Imagine educar uma sociedade brasileira a aceitar essa nova visão, né? Essa nova formatação, esse novo conteudístico, artístico. Foi difícil, mas aconteceu. Começaram, debaixo de pau e pedra, vaias rolaram na semana, miavam, cacarejavam, latiam, jogavam bolinha de papel nos artistas, a mídia realmente deformava, chamou o grupo todo de um bando de idiotas, mas eles não se intimidaram. E aí começaram a surgir revistas, a Revista Festa, a Revista Madrugada, Terra Roxa e Outras Terras, Revista Antropofágica, até que no Ceará, já na década de 40, a Revista Clã, que exemplificou muito bem um belíssimo modernismo, um modernismo de qualidade aqui no Ceará. Veja, por exemplo, esses versos de Oswald de Andrade. Acompanha aqui comigo, por exemplo. Oswald de Andrade, que o modernista revolucionário, que também foi poeta, cronista, contista, romancista, dramaturgo. Inclusive escreveu uma peça, O Rei da Vela, que ficou um tempo adormecida, que mais tarde, deixa eu ver aqui, eu lembro, se Celso Martinez produziu, colocou em palco, e até o Caetano Veloso foi assistir, porque não conhecia o trabalho do Oswald, a gente ficou encantado, porque se identificou com os estilos, justamente as características da primeira fase do modernismo. Nesse experimentalismo
poético e prosaico, a irreverência, através do poema Piada que eu citei, a valorização da linguagem coloquial, a liberdade de expressão, o cotidianismo, o coloquialismo, a vontade de fazer diferente, indiscutivelmente, foram características marcantes dessa fase de implantação. Não tenho dúvida disso. Então vejam, por exemplo, alguns versos que comprovam justamente essa revolta, essa crítica ao academicismo, crítica à Academia Brasileira de Letras, crítica à gramática tradicional. Vejam, por exemplo, esses versos do poema Risco, de Oswald de Andrade. Um poema livre da gramática, do som das palavras, livre de traços, um poema irmão de outros poemas que bebem a correnteza e brilham pedras ao sol. Vejam aí o uso da metáfora, que bebem a correnteza. Vejam aí a irreverência, a liberdade de expressão, os versos livres, brancos. Era isso que eles mais queriam. Era essa inovação artística que eles queriam, tanto na literatura, como nas artes plásticas, como no teatro. E assim a coisa foi acontecendo. A segunda geração, que corresponde à geração de 30, que a gente vai já conversar um pouquinho aqui, pelo menos, sobre um ou dois poetas, ou um ou dois representantes de 30, já aproveitando as conquistas da geração de 22, procurando estabilizar essas conquistas e amadurecê-las. Então, se a primeira fase ficou denominada fase de destruição, de ruptura, romper com o passado, enterrar o parnasianismo de vez, na segunda geração, que é a geração de 30, a gente já vai perceber um grande amadurecimento artístico-literário, tanto em verso quanto em prosa. Vejam, por exemplo, se na primeira fase, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira foram três grandes feras, três monstros ali, metaforicamente falando, representantes da geração de 22, dessa fase tão polêmica, tão irreverente, acompanhado ali pelo Guilherme de Almeida, pelo Menotti Del Pitta, pelo Raul Bob e outros mais. E nas artes plásticas, não esqueça as pintoras, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, que não pôde estar na semana, mas quando regressou aqui para o Brasil, veio fazer parte do grupo dos 5, juntamente com a Anita Malfatti, com quem já se correspondia, com o Mário de Andrade, Oswald de Andrade e o Menotti Del Pitta. E esse grupo dos 5 foram os que realmente agitaram, estavam à frente para dar continuidade a esse modernismo, ali aos anos 30, em que estreariam Drummond em 1930 com o livro Alguma Poesia, entraria em cena na segunda geração Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, com seus belos sonetos lírico-amorosos, não esquecendo que Vinícius também foi muito feliz em se tratando de poesia de denúncia social. Mas nós ficamos encantados com os poemas de amor de Vinícius de Moraes. Eu gostaria até de pedir licença a vocês para encerrar esse momento de hoje, encerrar esse encontro com um belo soneto de Vinícius de Moraes, interpretado, não vou falar agora, mas por uma pessoa linda, e vocês vão se emocionar com a interpretação desse lindo soneto que vocês conhecem, que é um dos mais conhecidos de Vinícius de Moraes, exemplificando o amadurecimento poético dos anos 30. Né? Já fugindo dessa paródia, dessa piada, desse anarquismo, entre aspas, dos anos 20. Já que na segunda fase, agora era amadurecer, era ampliar público, era buscar novos horizontes e valorizar o regional, que não foi tão desenvolvido, tão apresentado, tão experimentado nos anos 20, mas a partir dos anos 30, os regionalistas, principalmente os nordestinos, vejam, por exemplo, deixa eu passar aqui um pouquinho. Aqui é mais um exemplo de um poema de Oswald, representando liberdade de expressão, versos livres, brancos, essa crítica à gramática tradicional, o poema Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. E aí vocês já conhecem esse poema, que para mim é um hino de Oswald de Andrade, da irreverência crítica, irônica de Oswald de Andrade, que para mim, com todo respeito ao Mário, considerado o papa do modernismo, como eu falei há pouco, mas ele para mim foi o cara dessa primeira fase. Foi o mais inovador, foi quem mais experimentou, mas também namorou muito, se casou muito, e aí gastou um tempinho assim com outras coisas na paralela, que para ele com certeza eram prioridades também. Mas um espírito nacionalista. Oswald levantou uma bandeira como ninguém, a brasileirar esse modernismo no Brasil. Morreu com esse sonho, segundo a sua 7ª e última esposa, da qual assisti até um depoimento, em que ela dizia: Oswald, que foi tão rico, né, mas morreu tão pobre com a queda da Bolsa de Valores, com aquela depressão econômica ali no final dos anos 20, mas morreu com 2 sonhos: que os estudantes lessem os livros dele e que o Brasil um dia tivesse uma identidade artístico-literária, como eu acredito que já possui nos dias de hoje.
Então a geração de 30, a qual eu já me referi, em se tratando de poesia, foram muito bem desenvolvidas as poesias sociais, a denúncia social, a crítica social, ao meu ver, passa a ser a identidade da geração de 30, da segunda fase do modernismo. Como eles se empenharam, como eles utilizaram a arte como instrumento de criticismo, como instrumento de alimentar, de fazer florescer, germinar, desenvolver dentro do leitor uma visão mais crítica sobre o mundo que o rodeava. Era guerra mundial, era a Segunda Guerra Mundial, era avanço do nazifascismo, era intentona comunista. Aqui no Brasil, de 30 a 45, era as eras Vargas, repressão, caça aos comunistas. Então vocês percebem que não havia clima mais para poema piada, para poema brincadeira. Agora a palavra de ordem era amadurecer, era crescer, era fazer crescer. E eles deram um show. A geração de 30 continuou super bem esse projeto da geração de 22. Renovando, ampliando, buscando novos horizontes, como o regionalismo crítico, o regionalismo denunciador. E se vocês me perguntassem, professor Fábio Coelho, e quem foi assim um escritor do Nordeste, já que o Nordeste chamou tanta atenção? Com certeza, o Nordeste deu um show em se tratando de romance, de prosa regionalista ali dos anos 30. Mas na verdade quem abriu essa belíssima safra de regionalismo de 30 foi um paraibano, José Américo de Almeida, com o romance A Bagaceira, ainda publicado em 1928. Raquel de Queiroz entraria em cena em 1930 oficialmente, né? Porque ela já vinha cavando espaço nos jornais, revistas, mas lançaria o 15 e conseguiu um sucesso nacional. Em 30 também estrearia o amigo dela, o Jorge Amado, baiano, claro, com o romance O País do Carnaval. Ainda não o seu grande romance, mas um excelente contador de histórias. E está aí como um dos maiores escritores do Brasil, um dos grandes romancistas, romances traduzidos aproximadamente, sei lá, para os 80 países. José Lins do Rego, em 32, publicaria Menino de Engenho, um espetáculo. E para mim chegaria a Glória com Fogo Morto, formando ali o chamado Ciclo da Cana-de-Açúcar. Além do Ciclo da Seca, com o romance O 15, e Vidas Secas, de Graciliano Ramos, alagoano, que estreou em 33 com o romance Caetés. Mas chegou mesmo ao grande sucesso, foi a partir do segundo romance São Bernardo e a Glória com Vidas Secas. E o romance autobiográfico que sai sangue. O romance Memórias do Cárcere, que mostra toda ali aquela parte política, todo o envolvimento desses artistas. A maioria deles se envolveram com o comunismo, foram comunistas. Até a nossa Raquel de Queiroz chegou a ser presa como trotskista. Graciliano Ramos foi um dos que mais sofreu a prisões, exílio. E Memórias do Cárcere é um documento, não é só um romance de ficção. É um registro de vida, de sofrimento, no período realmente que estava se fechando para os artistas realmente mais críticos, mais denunciadores. A poesia intimista. E na poesia social, Fábio Coelho, quem você estaria como grande exemplo? Carlos Drummond de Andrade. Você acompanhando as fases poéticas de Drummond, Drummond foi o cara. Drummond indiscutivelmente conseguiu desenvolver um trabalho e se tornou um dos maiores poetas de todos os tempos do Brasil. Eu particularmente considero o melhor poeta da literatura brasileira, dei-me licença, essa minha colocação aí. Na poesia intimista, uma delícia você passear pelos poemas da carioca Cecília Meirelles, que a gente vai ler pelo menos um na aula de hoje. Porque eu não me permitiria fazer referência, fazer alusão à geração de 30 e passar por cima, atropelar Cecília Meirelles. Poesia lírica amorosa, já citei há pouco. O grande Vinícius de Moraes com seus sonetos, com que a gente vai encerrar a aula de hoje, com um desses belos. Poesia filosófica, todos eles. Já que o período era um período de dor, de sofrimento, de repressão, de guerra, de espedaçamento de famílias. Então, eram poesias de caráter filosófico, fazer o leitor pensar na vida. Não perca tempo com fugas, pois o tempo cobra o próprio tempo que dá. Repito, não perca tempo com fugas, pois o tempo cobra o próprio tempo que dá. É um pequeno exemplo de alguns versos de uma poesia que reflete, não é, que lança, exterioriza esse poder essa sugestão de reflexão. Pensar na vida, pensar no companheiro. Vamos de mãos dadas, como já dizia o Drummond. Estamos no mesmo barco. A época é difícil, a situação é difícil. O tempo é difícil. Mas valorizar o tempo presente e não o tempo passado. Então, como os autores de 30 amadureceram as conquistas dos representantes da primeira geração, que, lógico, continuaram também em parceria. Drummond se tornou muito amigo de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, de frequentar o apartamento do outro. Drummond, inclusive, no início de sua carreira, de sua produção poética, recebeu influência ainda desse espírito iconoclasta ali dos anos 20, com o poema Piada, aquela chamada fase Gauche. Como você pode ler o poema das 7 faces de alguma poesia e comprovar.
Mas quem não lembra um poema mais forte de Drummond, como José? E agora José? A festa acabou, o povo sumiu, o bonde não veio utopia, quer morrer no mar, mas o mar secou, quer ir para Minas, Minas não há mais, e agora José? Então você vê o grito, o clamor, a necessidade que esses regionalistas de 30, que fizeram a história da segunda fase, didaticamente falando, com uma visão tão crítica, tão sóbria, tão lúcida, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, que eu citei, é um bom exemplo. Romance Mar Morto, de Jorge Amado, que eu considero um dos trabalhos mais maduros dele. Mas foi um não nordestino, um Érico Veríssimo, que estreou com o romance Clarissa, mas chegaria à glória com o tempo e o vento, que ele pensou que escreveria com 600, 700 páginas, passou das 2.000 páginas, contando em ficção toda a história do Brasil, ali, desde o período colonial até a consolidação da República. Daí a obra realmente ser dividida em 3 partes: A Terra, o Homem e a Luta, de O Tempo e o Vento, que é uma saga maravilhosa, que vocês puderam acompanhar recentemente aí pela Globo, né, ou pelo cinema, com o filme, com a minissérie, e perceberam o espetáculo dessa grande obra do gaúcho Érico Veríssimo, que também representou a geração de 30, acompanhado de Graciliano Ramos, de Jorge Amado, de Raquel de Queiroz, desses outros nordestinos, e mais alguns, né, que realmente também constituir esse belíssimo quadro, esse panorama artístico literário. Então, alguns dos principais representantes na poesia da segunda fase: Drummond, Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge Lima e Murilo Mendes, que desenvolveram, além da poesia social, uma preocupação mais religiosa, porque a época era para rezar, a época era de dor, a época era de guerra, era de morte, era de sofrimento. Então, entre o poema piada e um poema mais reflexivo, um poema mais lírico, religioso, estava de bom tom essa substituição. E o Mário Quintana, lá de Porto Alegre, um gaúcho retado, como eu costumo dizer, uma das grandes injustiças, a Academia Brasileira de Letras não tê-lo recebido, mas um excelente poeta. Leiam Canções de Mário Quintana, leiam O Aprendiz de Feiticeiro, leiam O Sapato Florido, leiam o poema Borboleta. Certeza que vocês vão ficar encantados com a poesia desse grande gaúcho, amicíssimo de Érico Veríssimo, inclusive trabalhava na editora com o Érico Veríssimo, o Mário Quintana. E aí está a belíssima, maravilhosa professora e poetisa Cecília Meirelles. E eu escolhi Canção para lembrar alguns traços de seu estilo. Como a Cecília demonstrou uma preocupação estética, diferente daquela estrutura solta, completamente livre ali dos anos 20, volta uma preocupação de arrumar o poema, dividir em estrofes, até a volta da rima, a volta do soneto, como eu lembrei há pouco com Vinícius. Olha a poesia da Cecília como é linda. Recheado de traços neossimbolistas, de muito espiritualismo, um eu poético que parece estar sempre assim, buscando a pessoa amada e não encontrou por toda a vida, mas paira um ar sombrio, melancólico, solitário, pessimista, mas muito bem escritos. Vejam: pus o meu sonho no navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas no azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo, olha que aliteração belíssima, o vento, o vento vem vindo. Olha aí o neossimbolismo, olha a musicalidade presente da Cecília, ela que primava tanto por esse recurso estilístico. De longe, a noite se curva de frio. Que metáfora bem construída, que linguagem poética maravilhosa. Eu não me canso de rasgar elogios aos poemas, a capacidade estilística da carioca Cecília Meirelles, dentre outros grandes artistas. Debaixo da água vai morrendo o meu sonho dentro de um navio. Chorarei quando for preciso, para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Né? Que visão amarga aí do eu poético. Mas não é um eu poético só feminino, não. Porque muitas vezes diziam: Cecília era escritora que só escrevia para mulher, o eu lírico é tão feminino. Tá? Não, é um eu lírico universal, viu? Ele é o ser humano. Então há um universalismo temático sim presente nos poemas de Cecília Meirelles. Não limite dizendo que a Cecília foi uma escritora que só escreveu para um público feminino, porque o eu poético é feminino. Que é isso? É um eu universal, é o ser humano. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. Espetáculo, né, de poema, com toda a melancolia, com toda a tristeza que paira. Mas você percebe a elegância, a facilidade, o estilo, a capacidade mesmo de
de versejar. Parabéns, Cecília Meirelles. E é uma imagem registrando a seca do Nordeste, essa página dolorosa que vem percorrendo a história da nossa região há séculos. E vejam aí algumas características importantes dessa prosa regionalista de 30, como a verossimilhança, que era mostrar a realidade dos fatos, e doesse quem doesse. Coronel, autoritarismo dos coronéis, desigualdade de classe, espedaçamento de família, seca, os flagelados, a questão latifundiária, a linearidade da narrativa que volta. Porque, por exemplo, o romance Os Condenados, que foi publicado pelo Oso de 22, mesmo ano em que o Mário publicou Pauliceia, é um romance baseado em fragmentos. Aquela linguagem telegráfica, rápida, ligeira, como os poemas de Pauliceia Desvairada, que são recheados, são poemas urbanos, sintéticos, antirromânticos e fragmentários. Agora, não volta à linearidade narrativa como em São Bernardo, a circularidade de Vidas Secas, a apresentação da personagem tipo, a personificação, aí o Fabiano representando aquele tipo, assim, a Vitória, o Chico Bento em o 15, o Capitão Vitorino, né, o Lula de Holanda, lá nas obras narrativas de José Lins do Rego. Então vocês veem algumas características e eles não esqueceram o lado psicológico. É tanto que muitos dizem que Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz foram os dois grandes representantes que conseguiram conciliar muito bem crítica social com análise psicológica de personagens, que iria constituir a identidade marcante da geração de 30, que corresponde à segunda fase, né, do modernismo brasileiro. E aí vocês veem a relação dos autores, dos principais representantes de 30, com algumas de suas melhores obras, inclusive a obra de estreia de alguns deles. E aí nós concluímos o nosso trabalho, mas como eu falei, vocês agora vão saborear, vocês vão fazer um passeio, e agora fiquem tristes, não sorriam não, viu? Principalmente vocês que acabaram de passar por uma dor, de uma relação amorosa, você de repente acabou, sei lá, foi largado, trocado, você foi trocada por uma feia, é um momento desesperador, e vai sofrer agora um pouquinho mais. Mas o poema é lindo. Você vai perceber a beleza poética de um soneto de separação de Vinícius de Moraes. Meus amigos, um abraço e curtam, mas com tristeza. Pode deixar a lágrima cair. Faz vergonha chorar não. Chorar também é terapêutico. Então agora o momento terapêutico da minha aula. Soneto de separação, Vinícius de Moraes. Até o nosso próximo encontro. Obrigado, meus amigos. De repente do riso, fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma. E das bocas unidas, fez-se a espuma. E das mãos espalmadas, fez-se o espanto. De repente, da calma, fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez o pressentimento, e do momento imóvel fez o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste que se fez amante, e de sozinho que se fez contente. Fez-se do amigo próximo, o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente,